Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Com certeza Deus recebeu os louvores e a adoração. E agora é a hora dele falar um pouco mais conosco, através da sua palavra, porque a palavra de Deus é infinita e ela toca nos corações, mesmo sendo escrita há muitos anos atrás. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Vamos orar também para o país da Ucrânia, que nesse momento passa por essa guerra. Vamos orar para as crianças naquele lugar que não tem nada a ver com isso, da cobiça dos homens, da ganância dos homens. Vamos orar para que Deus coloque as mãos sobre aquela pátria a qual está lutando para manter-se de pé, porque se Deus entrar naquele negócio, se Deus entrar naquela guerra, não tem para a Rússia, não tem para ninguém, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos orar para Deus, para que Ele continue fortalecendo aqueles soldados que lutam por uma causa, a sua causa, a causa da sua casa. Vamos orar para que Deus opere poderosamente naquele lugar, mostrando para eles e para cada um de nós que Ele está no meio de nós e a justiça sempre será feita através de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo abençoar cada um de nós aqui nesse lugar, abençoar as pessoas que estão ouvindo também. Opera em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, naquela guerra que está acontecendo lá na Europa, para que o Senhor possa estar confortando o coração das crianças, das pessoas que nesse momento não têm pátria, não têm casa, não têm lar, não têm comida. Que o Senhor opere poderosamente, alimentando eles e protegendo todo aquele povo que está lutando por uma causa, Senhor, uma causa verdadeira de ter a sua nacionalidade, de ter a sua liberdade. Que o Senhor coloque as suas mãos naquele lugar, assim como o Senhor tem colocado aqui no meio de nós, onde nós só temos que agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, meu Pai, guiando cada um de nós, e todos nós, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Os profetas menores. Está lá pertinho de Mateus. Voltando para trás, pega Mateus, Zacarias, Malaquias, Ageu. Ageu 1. Amém? No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seretiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas etucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquiel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai casa, e dela me agradecerei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes soprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos:
por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a secar sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saratiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala de Ageu, o primeiro profeta depois do cativeiro da Babilônia. O povo ficou 70 anos cativo, por causa da desobediência, por causa da falta de força de vontade, de amor à obra, de andar com Deus, se desprender do mundo. E Deus sempre fala com o seu povo, nunca deixando o povo de Deus desenganado. E antes do cativeiro, Deus fala para as 10 tribos do norte e para as 2 tribos do sul, que eles iam ser cativos, mesmo Deus sendo longânimo, que eles iam ter o castigo, porque durante vários anos não conseguiram obedecer. Várias gerações de reis passaram nas tribos do norte, e nenhum deles conseguiu andar nos caminhos do Senhor. Na tribo do sul foi um pouco diferente, mas mesmo assim houve desobediência, e o povo não aceitava, os seus reis eram cobiçosos com ouro e com prata, não cuidava do seu povo, e também não cuidava do tabernáculo do Senhor, do templo de Deus, da adoração de Deus. Deus manda profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos aqueles grandes profetas falar com os reis. Eles não obedecem, castigam seus profetas e continuam seguindo em frente na concupiscência, não obedecendo às leis e à ordem do Senhor. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Depois daquele cativeiro durante 70 anos, porque a palavra de Deus é verdadeira, e quando Ele fala que vai acontecer, acontece. Basta nós nos dispusermos e continuarmos no caminho do Senhor, sabendo que Deus tem o melhor para nós, porque essa palavra é verdadeira. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo sai, o povo da Babilônia é tomado pelos persas, e o rei Dário encontra escritos falando da profecia que 70 anos aquele povo ia ficar cativo, mas depois ia ser liberto. E ele mesmo liberta aquele povo, devolvendo para cada um daquele povo ouro, prata, tudo que havia sido levado pelo templo, do templo do Senhor. Uma pequena leva retorna do cativeiro, 50 mil homens mais ou menos, ficando milhões de pessoas para trás. Aquelas pessoas voltam no intuito de construir o templo, um templo destruído e queimado. Mas a palavra de Deus, ela também fala que a glória da segunda casa será melhor do que a glória, será maior do que a glória da primeira. E aquele povo volta e começa a ser perseguido pelos samaritanos, que fazia antes a parte daquele povo, as 10 tribos do norte. Quando foram tomadas pelos assírios, os assírios misturaram e mesclaram aquela raça, misturaram a cultura deles com a cultura daquele povo e com outras culturas. Já não tinha mais a adoração
de Deus no seu coração. E eles estavam naquele lugar, e quando o povo começa a construir o templo do Senhor, começa a vir as perseguições dos próprios samaritanos. E aquele povo, através das dificuldades daquela construção, de tudo aquilo que estavam passando, de tendo que reconstruir as suas casas também, e aí eles esquecem o principal que a palavra de Deus fala: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todas as tuas forças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E aquele povo, durante 17 anos, deixa o templo para a segunda de lado, deixa o templo e começa a construir suas próprias casas, seus lares. Começam a plantar para se alimentar, mas aquilo parece que não dava o sustento. Tudo aquilo que eles plantavam não colhiam como era para ser colhido, porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar, eles estavam colocando a sua vida em primeiro lugar. E Jesus Cristo fala lá na frente: se você procurar salvar a sua vida, perdê-la, mas se você perder a sua vida pelo amor ao Evangelho, ganhá-la-á. E como Deus não deixa o seu povo enganado, e esse povo fazia parte do povo de Deus, ele manda o profeta Ageu para falar com o sacerdote e com um dos governantes, Zorobabel. Porque aquele povo agora já não era mais um povo livre. Tudo aquilo que eles faziam, eles dependiam dos persas, porque eles eram escravos, entre aspas. Podiam viver da sua maneira, cultuar a sua cultura, glorificar o nome de Deus do seu jeito, do jeito certo, mas mesmo assim ainda eram escravos dos persas. Um povo cansado. Quando começa a construção do templo, os mais jovens se alegram quando vê aquele templo menor, porque não conheciam o templo de Salomão. Quando eles se alegram, os mais velhos choram, porque os mais velhos conheciam a glória do primeiro templo. Mas aí Deus manda Ageu falar para esses mais velhos que a glória da primeira casa será maior do que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas como isso pode acontecer naquele momento, com tudo destruído, um povo fraco, um povo minúsculo, um povo que não tinha condições materiais para construir? Só que aquele povo tinha algo maior do que qualquer outra coisa. Eles tinham um Deus ao seu lado, o mesmo Deus que nós servimos aqui nesse lugar, o mesmo Deus que nos mostra o caminho, o mesmo Deus que opera em nossas vidas no momento certo e no tempo certo. Por isso é ter fé no coração quando nós continuamos avançando, sabendo que Deus tem o momento certo e a hora certa de agir no meio de nós. E assim foi na vida desse povo. Vamos em João 2,13. Vamos avançar no tempo, porque a palavra de Deus, o tempo para ela não existe, porque ela é eterna. Em João 2, a palavra de Deus fala assim, olha que maravilha. João 2:13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei.
Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus Cristo tinha dito. O templo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jesus Cristo começa seu ministério através do batismo de João Batista, pregando no deserto, comendo gafanhotos, tomando mel silvestre, pregando para arrepender-se dos pecados. Jesus Cristo, nesse momento, entra dentro do templo construído por Herodes e vê o templo sendo transformado em comércio. É um dos únicos momentos que você vai ver Jesus ficar nervoso, lutar e brigar pela glória do Senhor, lutar e brigar pelas coisas de Deus, ter cuidado com as coisas de Deus. Esse mesmo cuidado nós estamos aqui reunidos hoje, porque também fazemos parte desse povo que aprende cada dia um pouco. Aquele povo, quando começa a construir o templo, através de Ageu, através da palavra do Senhor, que eles deixam para a segunda mão, para o segundo tempo, começam a construir as suas próprias casas, e Deus manda Ageu cuidando daquele povo, falando: cuida primeiro da minha casa, porque quando vocês cuidam da minha casa, do meu templo, eu cuido de cada um de vocês. Assim estava sendo Jesus cuidando do templo do Senhor, porque um templo de adoração, e aquele povo estava transformando em comércio de vendas, porque ele tinha preocupação, ele sabia o verdadeiro sentido, porque Jesus era Deus, porque Jesus era o templo do Senhor. E através daquele momento, os judeus começam a perseguir o Senhor Jesus. Os seus discípulos não conseguem entender o que aconteceu naquele momento. Mas quando eles caminham com o Senhor até no final, porque o verdadeiro sentido do crente é caminhar até o fim, até o último, porque o melhor para nós está no final. É que aquele povo descobre que Jesus Cristo fez nesse momento, quando ele ressuscita, mostrando que ele é o grande templo do Senhor, e habita dentro do nosso coração. Nós também somos templo do Espírito Santo de Deus. As casas levantadas, os tijolos levantados, são para adoração e conhecimento da palavra. As reuniões a qual nós participamos e aprendemos cada vez mais através dessa palavra do Senhor. Mas o templo hoje somos nós que recebemos esse Espírito, porque hoje nós temos paz com Deus, através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Salomão faz uma casa, um templo para o Senhor recebe aquele sacrifício, porque ele não poupou esforço e amor à obra. Por isso que o Senhor está sempre falando de colocar o coração no caminho, porque onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Se você coloca o teu coração nas coisas materiais, o teu tesouro será coisas materiais. Mas se você colocar o teu tesouro na palavra de Deus, você vai ter a vida eterna, e não há nada que se faça, o mundo pode tomar isso de você, porque Jesus já pagou isso lá na cruz. Você e eu só vamos aprender cada vez mais no segmento com o Senhor Jesus Cristo. E esse povo aprendia porque andava com Deus. Em 1 Reis 17:8, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 17:8. 1 Reis 17:8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: traz-me perto de uma vasilha um pouco de água que beba.
Elias havia passado por uma profecia que ele tinha deixado na mão de Acabe e Jezabel. Um povo que era para adorar a Deus, porque fazia parte desse povo do Senhor, que tinha história com Deus, que foi liberto do Egito, da escravidão, andou sobre o mar. Deus abriu o mar para aquele povo passar no solo, na terra seca, comeu maná do céu, tinha todo o conhecimento do Senhor, mas lá na frente esse povo vai se desviando por causa da concupiscência, por causa da desobediência da palavra de Deus. E de Elias chega nesse povo que estava adorando Baal, fazendo sacrifício para que chovesse, para que tivesse fartura de alimentos. E Elias fala para Acabe e Jezebel que não ia chover durante muito tempo naquele lugar. E como Elias era um homem de Deus, a palavra do Senhor usada através de pessoas que têm fé no coração, se cumpre. Porque é assim que Deus age através de nós, que fazemos a vontade verdadeira sem importar com as dificuldades que nós vamos passar, porque isso é ter fé no coração. E a água para naquela tribo, naquele povo, nas 10 tribos do norte. Durante aquele tempo, Acabe e Jezebel procuram incessantemente Elias para o matar, porque quando começa a passar 1 ano, 2 anos e a chuva não cai, eles começam a perceber que a palavra de Deus tem poder. E Deus coloca Elias na cidade de Jezebel, no país de Jezebel. E naquele lugar, junto de uma viúva que não tinha nada para comer. Quando ele manda ela fazer um bolo de farinha, ela fala que o que ela tinha era para ela comer e seu filho e morrerem. Só que ela não sabia que quando o homem é de Deus de verdade, o alimento vem junto. Porque Deus simboliza fartura, simboliza chuva, simboliza bênçãos. Deus simboliza crescimento espiritual, fé no coração, e avançar em lugares em que as pessoas não conseguiriam nem entrar, porque só entra e continua caminhando no deserto quem tem fé e anda junto com Deus. A partir daquele momento, a palavra do Senhor veio e falou assim, foi ela, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Por isso aquele povo estava fazendo errado lá na frente. Deus havia tirado aquele povo do cativeiro, para aquele povo glorificar o nome do Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se agrada, e quando Ele se agrada, Ele nos direciona, e Ele tem sempre o melhor para nós. Se momentos passarmos por dificuldades, será para crescimento espiritual. Por isso aquele povo, 40 anos no deserto para receber a terra prometida. Mas quando aquele povo chega nos muros de Jericó, aquela nação já estava com medo, porque sabia que aquele povo já havia vários anos andando com Deus. E quanto mais tempo nós andamos com Deus, mais fortes nós nos tornamos, espirituais. E Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da viúva através do seu servo. E a chuva só retorna depois que Deus fala para Elias voltar e falar para Acabe. E quando ele dá a palavra de volta, a chuva cai sobre o reino do norte, mostrando que a palavra de Deus tem poder, e nós temos que ter fé e estar sempre fazendo conserto com o Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não adianta o que você conquistar, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas tudo que você conquistar vai ficar para trás, porque para onde você vai não vai carregar nada disso.
Por isso o crente firmado na palavra sabe que o galardão dele está em ajudar o próximo, amar o próximo, cuidar das pessoas que não têm condições, orar para aquelas pessoas que estão perdidas e não têm a visão espiritual. Assim como a igreja orou para Paulo quando estava perseguindo o povo de Deus. E aí ele teve um encontro na estrada de Damasco, quando Jesus fala: Saulo, por que me persegue? Porque a igreja do Senhor estava orando incessantemente para Saulo. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegue, porque quando persegue o povo meu, persegue a mim. E quem persegue Deus nunca vai vencer, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E nós só vamos aprender através do conhecimento que é passado através dessa palavra do Senhor. Em Marcos 12, a palavra de Deus fala assim, Marcos 12, glória a Deus, aleluia. 41, 12, 41, Marcos 12. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha do seu sustento. Jesus Cristo mostra para aqueles discípulos que o que vale não é quantidade, mas a qualidade. O que vale não é o ouro e a prata, vale a intenção no coração. O verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. Aquele povo estava preocupado, depois que sai do cativeiro, em construir as suas casas. Não estavam errados. Queriam construir um lugar para ficar com a sua família. Queriam ter conforto. O que há de mal nisso? Nada. Só que o problema é que eles estavam colocando isso em primeiro lugar. E se você coloca isso em primeiro lugar, você se afasta de Deus. Quando Salomão constrói aquele grande templo, com ouro para tudo quanto é lado, Deus recebeu. Não só recebeu, como Deus adentrou naquele lugar. E a presença do Senhor era através de uma fumaça, e era a presença tão grandiosa que os sacerdotes caíam, não conseguiam se manter na presença de Deus, porque nada é maior que a presença do Senhor. Por isso o Senhor vem através do Filho Jesus Cristo, amando cada um de nós. Não é quantidade. Jesus Cristo estava mostrando para os seus discípulos que aquelas moedas insignificantes, que aquela pobre viúva estava depositando, ela estava depositando junto do coração, e aquilo ela estava recebendo, o Senhor estava recebendo aquela atitude, aquela vontade. Deus fala para aquele povo: vocês estão colhendo pouco, vocês estão com sustento, comendo pouco, porque vocês não estão me colocando em primeiro lugar na vida de vocês. Quando Deus tira aquele povo do Egito, da escravidão, a primeira coisa que Ele faz é colocar o faraó para pagar tudo que estava devendo para aquele povo, porque Deus é justiça. O meu povo vai sair da tua presença, mas o meu povo vai receber centavo por centavo do tempo que trabalhou como escravo para vocês. E no dia que Deus manda construir o tabernáculo, o Senhor pede para que as pessoas levem para Ele ofertas de coração. Moisés não precisava de ficar falando em dinheiro com aquele povo hora nenhuma, porque na hora que Deus queria falar sobre alguma coisa, o Espírito de Deus ia lá e falava: vou construir meu templo, quero que vocês tragam para que o meu templo seja construído, mas quero que me tragam oferta de coração. Não é quantidade, é o coração
Deus está interessado no nosso coração. É por isso que aquela viúva tinha depositado um pouquinho, mas foi de coração, enquanto as outras pessoas depositavam muito, mas daquilo que sobrava não estava nem aí com a obra do Senhor. E Deus não precisa, porque Deus é dono do ouro e da prata, e Ele sabe a maneira certa de fazer a sua obra. Basta a gente confiar e continuar aprendendo, como esses discípulos também aprenderam mais um pouco com o Senhor Jesus, que estava mostrando para eles aquela viúva pobre, e ao mesmo tempo o Senhor recebe a sua oferta, porque a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Em Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, glória a Deus, Mateus 14, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães, 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Jesus Cristo está sempre nos ensinando coisas novas. Uma palavra escrita há 2000 anos, hoje continuará nos ensinando coisas novas, espirituais, crescimento, entendimento. Assim como os discípulos, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas, a partir do momento que Ele vai mudando o nosso cenário, vai mudando o nosso lugar, a nossa cidade, e nós vamos aprendendo coisas novas. Mas temos que ter essa força de vontade, senão você vai ficar fazendo a mesma coisa toda a sua vida, e só vai procurar Deus quando você estiver morrendo, doente, quando alguém da sua família estiver quase morto. Aí você vai lembrar de Deus, mas você não conhece a Deus, porque nunca procurou o conhecimento. E aí Deus não age, porque é o seu livre-arbítrio. Para Ele agir na sua vida, você tem que amá-lo de verdade. E isso Jesus estava mostrando para esses discípulos. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens. 5.000 homens, para aquela quantidade insignificante de alimento. Mas sabe o que aconteceu aqui nesse momento? Jesus estava ensinando para eles, quando eles pegarem o pouco que eles tinham e colocaram dentro do templo do Senhor, o Senhor multiplicou de uma maneira tão poderosa, que alimentou mais de 5.000 homens, porque Deus faz milagres no meio de nós. Esse é o mesmo Deus que está aqui presente através do Espírito Santo, nos ensinando essa palavra para crescimento espiritual. Jesus falando para eles: se vocês andarem nesse caminho, na minha palavra, andarem na minha causa, cuidar das pessoas necessitadas, alimentar aqueles que estão precisando do alimento espiritual, porque aquela multiplicação estava simbolizando o alimento espiritual, a palavra de Deus. Não tem limites. O pouco que vocês colocam dentro do templo do Senhor, o Senhor multiplica para alimentar mais de 5.000 pessoas, porque a glória da segunda casa é sempre maior do que a glória da primeira. Em Atos 3, 11, a palavra de Deus fala assim, Atos 3, 11, glória a Deus. Atos 3, olha que bonito. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo.
a qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aqui mais uma vez, um povo que, através da mudança de cenário na vida deles, e através da perseverança e força de vontade, fé no coração, fé em primeiro lugar, conheceram Jesus antes e depois da crucificação, andaram com Jesus como homem, como carne, depois andaram com Jesus como espírito e verdade, cometeram erros, fugiram no momento que Jesus mais precisava, aprenderam com isso, cresceram espiritualmente, observaram que Jesus Cristo era realmente um templo do Senhor. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo de Deus é colocado dentro deles, eles se tornam também templo do Senhor, e são habitados pelo poder da palavra. Naquele momento, eles entrando no templo, a porta formosa, existia um coxo, que há vários anos estava ali, naquela situação. Aquele coxo viu Jesus Cristo entrar e fazer aquela algazarra, quando Jesus Cristo quebra tudo, porque estavam fazendo da casa do Senhor comércio. Não entende muita coisa, depois fica sabendo que o Senhor Jesus estava curando pessoas. Talvez naquele momento ele pensa: por que Jesus não me curou nesse momento aqui, nesse lugar? Talvez ele até ora naquele momento, mas continua correndo atrás de ouro e de prata, sem entender direito o que estava acontecendo, mas na esperança que Jesus poderia voltar, passar por aquele lugar e curar e mudar a vida dele. Porque quando nós estamos na dificuldade, nós olhamos para Deus. E se aquele coxo há vários anos também naquela situação, e sabendo que Jesus Cristo já havia curado leprosos, cegos, coxos, no tanque de Betesda, provavelmente ele disse: eu também posso ser curado, porque ele já fez essa obra lá na frente. Mas quando Jesus é crucificado, talvez a esperança daquele homem acabe. Mas lembra que para Deus nada é impossível. Jesus Cristo mostrou que veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. Jesus ressuscita. As pessoas começam a se comunicar, falando que um Jesus ressuscitou e estava no meio deles. Ele talvez tivesse a esperança desse Jesus passar, mas Jesus também não passa. No determinado momento da vida dele, dois homens entram no templo, estão a adentrar no templo, e vê aquele homem pedindo esmola há vários anos. E ele olha e pede esmola para aqueles dois homens, porque já não acreditava mais, porque Jesus não estava mais naquele lugar. Jesus havia morrido. E naquele momento, Pedro e João mudam a vida daquele homem. Porque Pedro e João também agora se tornam templos do Senhor. E são habitados pelo Espírito Santo, que tem poder e nos guia até nos dias de hoje. E olha para aquele homem e dá para ele o que há de mais poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Olha nos olhos dele e fala para ele: não temos ouro e nem prata, temos algo muito melhor do que ouro e do que prata.
porque ouro e prata não vai mudar a sua vida, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, muda, levanta e anda. E a partir daquele momento, a vida daquele homem mudou, porque agora ele não precisava mais andar de cabeça baixa, porque agora ele podia também adentrar ao templo do Senhor. E para finalizar, em Mateus 27, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27, 50, Mateus 27, 50. Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O véu se rasgou de cima a baixo. O Santo dos Santos, a qual se entrava apenas uma vez no ano, e só podia entrar naquele lugar o sacerdote para oferecer sacrifício para o povo, se rasga de cima a baixo. A partir daquele momento, Jesus Cristo se torna o templo do Senhor. Por isso a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Aquele povo talvez não tivesse entendido naquele momento, mas Deus sempre falava para eles: continua fazendo o templo, continua fazendo a minha obra de coração aberto. Porque através do coração de vocês é que a fé cresce e eu posso operar. E assim continuará operando no meio de nós, assim como Ele faz nos dias de hoje. Através de Ageu, um profeta pequeno, numa passagem relâmpaga, naquele momento, muda a ideia daquele povo. E através da fé e através da voz do Senhor, falando através dele, aquele povo começa a lutar por aquilo que tem valor, a lutar pelo Evangelho, a lutar pelo templo, a lutar pelas coisas de Deus, a lutar pelaquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, que por mais que nós possamos retribuir, nunca conseguiremos pagar o seu sacrifício para os nossos pecados, nos dando a verdadeira paz com o nosso Deus, através desse ato que Ele fez. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuar nos transformando, nos dando entendimento espiritual, não importando com o tempo, porque o tempo é de Deus, importando apenas em querer aprender cada vez mais, e pedir ao Espírito Santo que nos fale através da palavra, que nos guie, que nos dê força para continuar sempre evangelizando, em nome do Senhor. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Você quer orar, Vitória? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos fortalecer com esse alimento que nos dá força na caminhada. Não importa onde o Senhor nos coloque, no deserto, não importa as dificuldades, nós sempre vamos vencer, porque nós andamos com Deus no coração, nós andamos com o Espírito Santo de Deus colocado no nosso coração, por causa do ato de Ageu. Mesmo sendo um pequeno profeta, fez esta grande obra e conseguiu reunir aquele povo na construção do templo do Senhor. Continua transformando as nossas vidas e guiando cada um de nós. Abençoe em nome de Jesus
É o que nós te pedimos. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.